E aí, beleza? Em uma reentrada para a órbita da Terra, uma nave caiu em algum tipo de abertura ou portal do espaço-tempo. Não sabendo exatamente se era a Terra ou não, pois as coordenadas mostravam o Novo México, só que ao ouvir um rosnado, o astronauta ficou desesperado. Não era para menos, pois deu de cara com um dinossauro. Ok, agora vamos conhecer Rick Marshall, um paleontólogo, que dava uma entrevista na TV para Matt Lauer, no qual sua pesquisa deu o que falar. Tinha uma teoria de paleontologia quântica que dizia resolver problemas de combustível da atualidade, uma teoria bem maluca que envolvia viagem no tempo. Ele tinha gastado mais de 50 milhões de dólares de contribuintes nessa pesquisa doida, dizendo que tudo estava explicado no seu livro, que se chamava Meu Carro é uma Máquina do Tempo. Porém, gastaram tanto dinheiro assim de cofres públicos e ainda as perguntas controversas do apresentador deixou Rick bastante irritado, por ninguém a acreditar nele, né? E encerrou a entrevista. Só que o apresentador de zoeira ainda disse que ele era lunático, e aí sim encerrou a entrevista em grande estilo. Solta! 3 anos depois do seu fracasso, ele dava aula sobre sua teoria e do composto chamado tachyon, um elemento que podia viajar pelo espaço e tempo. E isso abriria oportunidades não só para o passado e futuro, mas também para outras dimensões, com agora uma infinidade de possibilidades. Até legal sua explicação, o problema é que estava na palestra para pirralhos do fundamental, que abusavam das perguntas depois. Tem alguma pergunta séria ligada à ciência? Você toma Viagra? Mas depois que dispensou a turma, uma garota apareceu, Holly Qualtrough, ex-universitária que estudou o trabalho de Rick. Acreditava que ele era brilhante e sua teoria de viagem no tempo muito válida. Só que Rick estava desiludido depois da falência. Foi parar naquele museu comunitário, deixou o lance de viagem no tempo de lado. Só que Holly mostrou a ele um fóssil de mais de 265 milhões de anos, com a marca de um isqueiro de 10 dólares. E ela achou no deserto junto com cristais que continham nele o elemento tachyon. Isso deixou o Rick ainda mais na dúvida, e depois que ela saiu, quando comparou seu isqueiro do grande gatão, ele encaixava certinho na rocha e viu que poderia estar certo. Então trabalhou até tarde no seu amplificador de tachyon, porém precisava de alguns testes. E Holly, a única que acreditava nessa loucura, saiu com ele até o deserto, onde ela encontrou o fóssil. Dentro de um parque temático que era uma caverna, a Caverna do Diabo, que era uma espelunca de Will Station, o dono do lugar. E ele tinha um sonho de construir um cassino em Las Vegas, então a entrada não era de graça. Só que dentro da caverna eles usaram o amplificador, pois na teoria essa caverna tinha mais de 100 mil anos de idade, e usando o amplificador poderiam encontrar os elementos tachyon. Só que enquanto isso, Rick contou de uma lenda que era habitada por homens largatos que devoravam pessoas. Porém, nesse momento que Rick ligou o amplificador, começou um terremoto, e os três, sendo sugados caverna dentro, caíram dentro de um portal. Acordaram depois em um deserto com 3 luas, onde tinha um barco viking e um avião. Então Rick sabia que estava em outra dimensão, criada pelo seu amplificador tachyon. O único problema é que ele tinha perdido e não fazia a menor ideia de como voltar para a Terra. Mas as primeiras criaturas que acharam foram primatas no começo da evolução e iriam sacrificar um deles. Holly então impediu o assassinato e, para chamar a atenção, Will deu a eles um isqueiro, a capacidade de criar fogo para primatas assassinos. E aquele que eles queriam matar acabou ficando para trás e Holly tentou se comunicar com ele. E olha, era bem mais esperto do que parecia. Holly. Bicho safado. Ele se chamava Shaka e tinha torcido o tornozelo. Rick então queria ver, porém nessa confusão acabaram em uma armadilha, indo parar em uma caverna. Holly disse a Shaka, através de sinais e que entendia dos primatas, que ele era um grande chefe e acabaram amigos. Mas aquela caverna eles corriam perigo, tipo cipós que enrolaram nos pés deles, deixando pendurados. O problema era que ali era uma área de alimentação. Então o plano era balançar para chegar na árvore se um Tiranossauro Rex não estivesse a fim de devorá-los. A sorte que na investida dele ele acertou os cipós e os 4 caíram. E o lance agora era correr. Porém, Holly ainda queria tirar uma foto dessa situação para registrar o momento, vai entender, né? E nessa loucura aí agora estavam atrás do primata que os abandonou. Esse tal de Shaka tinha atravessado uma ponte e já queria derrubá-la. Mas os 3 tontos conseguiram atravessar a tempo. E segundo Rick, estavam seguros, pois o cérebro de um dinossauro era minúsculo e ridicularizou o T-Rex. E se sentindo ofendido e incrivelmente conseguiu racionalizar e entender inglês, o dinossauro não deixou barato e voltou com tudo para pegar Rick.
Caracas. Para escaparem da criatura, foram parar em uma caverna, e agora, como ele não conseguia entrar, o dinossauro desistiu. Ele foi embora, no qual colocaram o nome dele de Marrento, pelo animal ser cheio de bronca. Então decidiram dar um tempo naquela caverna, acreditando que eram as primeiras pessoas a passarem ali. Porém, uma música começou a tocar em um toca-disco, e ao lado deles, militares da Segunda Guerra, percebendo que estavam em uma situação bem complicada. Mais tarde, Holly descobriu, se comunicando com Shaka, que ele foi vítima de uma traição, pois era príncipe do seu povo, mas por cagar no poço da aldeia, queriam matá-lo. E o Will já queria proteger a caverna de dinossauros e até mesmo do Marrento, aquele T-Rex que estavam atrás dele. Só que mais uma vez o Rick disse que aquele T-Rex era burro e o cérebro dele do tamanho de uma noz. Porém, ele não sabia o tamanho de uma noz nesse mundo, né? E a parada entre ele e o Marrento ficou séria. Eu acho que a parada agora é pessoal. Você é louco? Bom, mais tarde estavam achando meios de se alimentar, mas as frutas desse lugar vinham mesmo cheias de insetos, o alimento do primata Shaka. Só que uma grande explosão de luz aconteceu do lado de fora e Rick foi verificar. Teve uma visão de um reptiliano pedindo ajuda e já foi atrás dele. O Will já estava acreditando que o Rick estava maluco e juntos foram atrás dele. Ver a tal fonte dessa luz. Parecia um templo sagrado, emanava radiação táquil e o artefato cristalino tinha grande vibração. Porém, Shaka estava tentando dizer que o lugar era perigoso, tinha vários homens largatos e foram eles mesmos que apareceram. Era uma tribo de vários reptilianos e já queriam devorar os manés, porém Holly tirou o seu cinto e já queria partir para cima dos reptilianos. Mas com o reflexo do medalhão, Rick apontou para os olhos das estátuas que refletiu todas, juntou bem no meio do artefato, abrindo um portal e os três entraram. Os reptilianos não podiam passar e lá dentro encontraram outro. Se apresentou, se chamava Enic, era um altrusiano, outra raça reptiliana. Ele conhecia muito bem Rick pela entrevista que deu na TV, mas somente ele poderia salvar o universo do Tirano Zar, que queria usar o poder dos cristais de Tachyon para conquistar o universo. Usaria eles para libertar o seu exército de reptilianos, que fez isso uma vez para dominar sua terra natal e poderiam dominar até outras dimensões e quem sabe até a Terra. E bom, em resumo, ele explicou que o amplificador de Rick era a solução para consertar a radiação Tachyon dos cristais, retirar o domínio de Zar e todos poderem voltar para casa. Percebendo que o Rick até que era bem inteligente para um ser humano. Tá ligado, irmão? Bom, o lance era achar o tal amplificador, e como ali era uma espécie de estação para vários locais daquela dimensão, Enic abriria o caminho para eles acharem um amplificador e salvarem o universo. Ok, o Rick então fez uma maquete de como iriam atravessar o vale para captar o sinal do aparelho, mas ainda tinha o T-Rex para dar conta, e segundo o Rick tinha uma estratégia: usar a urina de Hadrossauro que ele pegou enquanto estava dormindo como camuflagem. E além do banho de xixi de dinossauro, Rick ainda bebeu o treco, até passando mal. Só que nem precisava, pois era só seguir o primata que encontrariam o sinal, indo até o local onde outros objetos da Terra entraram em uma fenda temporal e acabaram naquela dimensão. E aquele local era o ponto que os dinossauros ficavam de tocaia. E assim que um carrinho de sorvete veio de outra dimensão, significava que era hora do jantar. E vários Velociraptors apareceram e atacaram um sorveteiro. Mas aí apareceu o T-Rex e um Alossauro, espantando os répteis menores, e segundo o Rick, eram territorialistas e nada tiraria a atenção deles. Tá de sacanagem. O lance foi correr de novo, né? Só que parece que o T-Rex só queria pegar o Rick mesmo, e nada mais. Pegou sua mochila e os dinossauros estavam caçando em dupla, e nem se disfarçar de manequim estava dando certo. Porém, o Rick entrou em uma limusine e confundiu os dinossauros, e depois que conseguiu escapar, achou um cilindro de hidrogênio. E o plano era usar aquele cilindro em uma catapulta que deu super certo, jogando o cilindro dentro da boca do Alossauro, que congelou instantaneamente, e segundos depois explodiu em vários pedaços, que para sorte dos nossos amigos, o amplificador de Tachyon estava dentro do dinossauro. Porém, bem na hora que foram pegar, um pterossauro pegou o amplificador e seguiu em direção ao vulcão, desanimando Rick totalmente, que já queria desistir. Mas depois de um chá de realidade, Holly contou a ele algumas verdades e decidiu ir sozinha com Will e Shaka, que algumas horas depois o primata contou que estava com saudade da sua tribo, pois ele era um príncipe de uma tribo com mais de 7.000 fêmeas à sua disposição e por isso queria voltar logo para
para lá. Nesse momento, Rick desistiu de desistir e apareceu com um banjo e iria cantar uma música como pedido de desculpas. Só que um inseto enorme pousou nele e começou a sugar o seu sangue, tanto que até deixou ele fraco, que decidiu tirar um cochilo matando o inseto. O problema foi no dia seguinte, pela manhã, tinha um ferimento enorme nas suas costas, mas mesmo assim estava cheio de energia para subir o vulcão, que ao chegar lá, o amplificador estava no meio de ovos, sendo incubados com o calor do vulcão. O único problema era se encostar nos ovos, isso poderia fazer eles eclodirem. Então Rick, com uma dança esquisitíssima, chegou até o amplificador, mas nesse momento a música parou de tocar e todos os bebês saíram de seus ovos. Rick teve que cantar uma canção bem estranha para voltarem a dormir, até com a ajudinha de Shaka. Porém, finalmente resgataram o amplificador, e o que é melhor para comemorar? Um mergulho em uma piscina de um motel, né? Apesar da visão não ser muito agradável. Que coisa horrorosa! Shaka ainda descolou um chá medicinal para eles dar uma relaxada, sabe? No entanto, o Holly conseguiu um sinal e foi verificar, achando um dos cristais da passagem e dava dentro de uma caverna cheia de outros cristais. Por isso, os lunáticos deram a maior sorte. Estavam numa larica que só foram salvos por um siri gigante, que ao chegar perto deles caiu uma cratera de água quente e ficou prontinho para ser devorado. Enquanto isso, Holly descobriu toda a verdade, que Zar não era do mal. Enic, o Altrusiano, sim, ele escapou da sua prisão e roubou os cristais. Ele planejava invadir o espaço-tempo e aqueles Lee Starks faziam parte do seu exército. O líder Zark estava morto, pois aquela mensagem ela encontrou junto com o esqueleto deles. Porém, na hora que ela foi avisar, foi pega por um reptiliano. E os três, depois de se chaparem bastante, sentiram falta de Holly e foram em busca da garota, achando a caverna com os cristais. E lá estavam eles, dois reptilianos que estavam fazendo sacanagem e para isso até trocavam de pele. A oportunidade de Rick e Will precisavam para entrar no julgamento dos reptilianos. Como Rolly ajudou um criminoso, ela seria punida com a morte. Mas Rick e Will se revelaram e descobriram que Enic foi culpado pela destruição de uma civilização inteira e condenados a mais de 10.000 anos de prisão. Então, como eram aliados, seriam presos também. Mas aí nessa confusão, Rick, na tentativa de salvar Rolly, ele e Will jogaram todos os reptilianos no fogo e na cagada salvou Rolly, que ficou tão agradecida que até beijou Rick. Só que tinham mais um problema. Eles não sabiam que Enic era do mal e mandaram Shaka ir buscá-lo. E agora ele tinha tudo o que precisava e com o poder dos cristais tinha o controle dos exércitos dos Lee Starks. E graças ao aparelho ele podia invadir qualquer lugar do espaço-tempo e decidiu invadir logo a Terra, já que lá teriam um alimento em abundância, tipo carne humana. E de brinde, Enic trouxe um velho amigo para eles se entenderem. Rick então tomou coragem para enfrentar o T-Rex sozinho e pediu para os seus amigos irem para o pilar, e Rick enfrentaria o seu grande rival, que se tivesse ficado quieto e não subestimasse a inteligência dele, talvez não precisasse lutar. E ele então pegou um bastão e ficou cara a cara com o T-Rex, que estava na cara que não iria durar muito tempo. Ele até tinha um fogo de artifício, mas falhou, deixando seu isqueiro cair e provando sua própria teoria de viagem no tempo. Porém, ele pegou o bastão novamente e teve uma ideia de ir para cima dele com toda a força e chutá-lo na cara, só que acabou dentro do estômago do T-Rex, deixando Rolly e Will tristes e confusos. Mas a treta realmente era entre os dois, que o T-Rex até deixou eles em paz, então terminariam a missão de impedir os reptilianos sozinho. E ela estava tão irritada que o dinossauro devorou seu amor, que queria sair na porrada com os reptilianos, e o Will com a ajuda de Shaka também. Porém, ele apareceu, Rick montando no dinossauro que tinha o devorado, que parece bastante confuso, mas o T-Rex saiu matando tudo que é reptiliano que achou pela frente. A dúvida que ficou é como o Rick saiu do T-Rex, porque eles não vomitam. O Rick queria disfarçar sobre o que aconteceu, mas não teve jeito, a verdade foi à tona. Ai, meu Deus! Tá bom, ele me cagou. Na verdade, o T-Rex estava com alguns problemas intestinais e Rick ajudou quando saiu, ficando amigo do dinossauro. Tanto que ele e o Marrento nesse lance aí até tocaram as mãos pela ajuda e foram atrás do amplificador, entrando finalmente na sala de Enic, e ele tinha o controle de todas as dimensões, agora abrindo a dimensão da Terra. Só que o Rick chegou na tentativa de impedir, rolaram em uma luta greco-romana, só que nessa que o Will foi ajudar, o cristal da Terra se quebrou. Mas o Rick lembrou do colar de Holly e ainda servia como gambito
cambiar, no entanto, teria que escolher. Se eles atravessassem um portal, deixariam Will para trás, mas ele queria ficar. Diz que achou o paraíso na dimensão, que não fazia muito sentido e tinha muitas coisas para fazer por ali com seu novo amigo, deixando a oportunidade para Rick e Rolly voltarem para a Terra. Que deu super certo, os dois até ficaram juntos. E Will agora ficou no elo perdido, encontrando a aldeia, descobrindo o harém de chakra era muito melhor do que ele tinha dito. Sendo recebido por mulheres que ficaram impressionadas com Will, já Rick foi novamente para o programa de entrevista, só que agora era um viajante do tempo realmente falando a verdade. Trouxe até um ovo de dinossauro para o apresentador e para encerrar com chave de ouro, ele agora tirou foi onda de Matt Lauers. Seu filho da mãe! Enfim.